Mais uma vez, meus irmãos, o nosso cumprimento de sempre, boa noite. Começamos já um novo período. Certamente nós teremos que achar algum meio para nos reunirmos nas tarefas da nossa casa, o Consolador. Espero que vocês tenham tido festas felizes e preparados para essa nova etapa, onde nós teremos desafios, e esses desafios exigirão sempre de nós, né? E é por isso que nós estudamos o Espiritismo, que nos traz grandes ensinamentos em relação aos momentos conflituosos. Mas antes, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, agradecendo a todas as pleiades de espíritos que nos envolvem, que nos fortalecem em cada instante, em cada momento. E a vocês, irmãos queridos, que sempre recorremos quando nos sentimos em perigo, quando nos sentimos tristes, quando estamos abalados por alguma questão, seja do nosso pessoal, do nosso emocional e do espiritual também. E assim, agradecidos a Jesus, agradecido a todos vocês, ao nosso querido Eurípides Barçanufo, nós vamos iniciando mais uma vez esse encontro semanal com muita alegria em nossos corações. E rogamos, Mestre Jesus, que permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. O título da nossa conversa hoje é Ser ou Não Ser? Eis a questão. Mas antes, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, no capítulo 17, que é Sede Perfeitos, ele diz assim que o homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens terrenos. E sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todos os desenganos são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Aí nós vamos conversar uma parte onde Jesus fala, e essa parte eu digo que é bem reveladora no sentido do momento em que nós estamos vivendo. Por isso que o título é Ser ou Não Ser, eis a questão. Jesus sabia que chegaria um momento onde nós teríamos que decidir, um momento de decisão. E esse momento de decisão é agora, dentro de todos os eventos globais que estão nos envolvendo, que estão acontecendo, de todos os fatores que nos estão direcionando para algum caminho que muitas vezes não seria o mais apropriado para aqueles que acreditam na reencarnação, para aqueles que acreditam que nós estamos sendo conduzidos por Jesus. Porque Jesus, ele não exige, ele propõe, assim como o Espiritismo. Propõe que nós sejamos bons, nos mostra todas as necessidades que nós ainda, como seres perfectíveis, ainda temos. Todo o aprendizado que devemos desenvolver diante da nossa vida, diante daquilo que está reservado para nós. Então, meus irmãos, vamos imaginar que lá, muito tempo atrás, quando nós estávamos no princípio inteligente, nos individualizamos, e aí nós fomos tendo cada vez mais as experiências através de erros. E esse tempo, né, foi um tempo bem grande, um tempo, eu digo assim, generoso, para que nós pudéssemos nos entender, não entender o outro, não entender o mundo, porque quando nós nos entendemos, nós entendemos o mundo e entendemos o outro. Então, a partir do momento em que nós nos sentimos, digamos assim, num turbilhão, quando nós temos assim questões com os nossos semelhantes,
eu acredito que nós devemos rever o nosso conceito sobre nós mesmos, porque maturidade para isso nós temos, e digamos que nós temos também conteúdo para isso. O Espiritismo, o Evangelho de Jesus, nos traz todos esses conteúdos. Mas vamos lá, né? Hoje vou ter também aqui para vocês uma fala de Jesus, só que está no Apocalipse, no capítulo 3, do 15 ao 16. Então ele vai falar assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Antes fosse frio ou quente. Quando Jesus está falando isso, essa é uma das cartas que ele manda para as 7 regiões. E quando Jesus está falando isso, ele está querendo chamar a atenção que ele conhece. Ele conhece aquilo que nós fazemos, as nossas obras. Quando nós colocamos na nossa mente, na nossa convicção, que nós somos árduos tarefeiros, não. Nós estamos fazendo exatamente o que nos compete, porque nós não temos a obrigação de sermos bons. Nós somos naturalmente bons, ou temos a bondade em nós, e essa bondade teria que ser constante. O desequilíbrio, o desconhecimento é que nos leva muitas vezes a não entender isso. E nós sempre colocamos a culpa no nosso semelhante, seja dentro do nosso lar, seja no ambiente onde nós nos agrupamos para fazer as nossas preces, centro espírita ou igreja. E nós nos perdemos muitas vezes nesses meandros porque acreditamos ao outro a nossa capacidade de ingerência, porque nós temos isso. E aí Jesus fala assim: eu sei as tuas obras. Mas ele diz uma outra coisa que quase é preocupante. Eu sei as tuas obras e sei também que não é quente e nem é frio. Ou seja, é morno. Esse morno significa o quê? Significa estar em cima do muro. Significa estar olhando de um lado e do outro e instalado numa zona de conforto. E isso não é bom. Isso não é bom porque aqui, como eu mostrei, né, no Evangelho, nós temos que ser perfeito, como o próprio Jesus nos falou, é praticar a lei da justiça e amor. Lei da justiça é o modo reto de ver as coisas. Amor é a compreensão que nós temos por aqueles que nos cercam. Nós vivemos num mundo de conflito, nós vivemos num mundo, nesse momento nós estamos sendo chamados para que nós possamos decidir com maturidade aquilo que nós realmente queremos para nós, aquilo que nós queremos trilhar, aquilo que nós queremos seguir. Eu penso que Jesus, nesse momento, assim como os grandes auxiliadores da humanidade, o qual incluo Allan Kardec, eles estão só olhando com uma certa atenção qual o caminho que cada um de nós vai trilhar. Se é permanecer em cima do muro, ou seja, não ser quente, não ser frio, ou assumir. Quando aqui tem duas situações, quando Jesus fala, eu sei que você não é quente nem frio. Frio seria aqueles que estão completamente afastados, que fazem questão de não ter entendimento, aqueles que estão pensando somente em si, aqueles que estão fechados consigo mesmo, digamos assim, e que não argumentam ou que não cogitam de uma melhora ou percebem todo o auxílio e amparo que nós sempre temos
do alto. E quando o quente é aquele que assume, é aquele que vai dizer, eu sou. Então, quando você assume, você diz eu sou, você deliberou estar no lado quente. O lado quente que Jesus se refere não é o fanatismo, não é a fé cega, é a consciência, é aquilo que você guarda para você do melhor que você deseja. Digamos assim, nós entendemos ou aprendemos no Espiritismo que nós somos seres imortais e que dentro dessa condição nós vamos ter que percorrer toda a eternidade com tudo aquilo que nós fomos depreendendo, arquivando e colocando na nossa bagagem. Então nós entendemos isso, mas isso é muito bonito quando nós conversamos, quando nós falamos, quando nós mostramos que nós sabemos. Mas será que nós temos isso introjetado em nós? Será que nós temos essa capacidade de entender essa fala de Jesus agora? Ou você é, ou você não é. Não adianta nós culparmos ninguém. Somos nós, conosco mesmo. E Jesus fala assim, ele continua aqui no Apocalipse ainda, né? Assim, porque é morno e não é frio e nem quente, eu retirarei você da minha boca. Quando Jesus fala, retirarei você da minha boca, a tradução colocou vomitar-te-ei. E aí fica um termo muito pesado. Mas quando nós, porque foi do grego para o latim. Então, por isso que eu falei, retirarei você da minha boca. Retirar da boca significa o quê? Que tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele trouxe de conhecimento foi rejeitado. Então, é nesse sentido que ele fala, vomitar-te-ei, ou vou retirar você da minha boca, porque você não ouviu nada do que eu falei, você não entendeu nada do que eu disse. Você se deixou levar numa onda, e essa onda, nós sabemos, tem muitas ondas que nos levam até a praia, e outras ondas que nos tragam. E nós estamos no momento de sermos tragados ou não. E isso vai ser a nossa decisão, aquilo que nós decidirmos. Por quê? Porque nós já estamos, digamos que, na chamada final. Nós já tivemos muitas encarnações, tantos aprendizados, já sofremos muito, já choramos muito, já rimos muito, já fomos muito felizes, nós já fomos riquíssimos, nós já fomos paupérrimos. Nós estamos, nesse momento, procurando ainda o tesouro. E esse tesouro é a certeza de que nós estamos construindo o nosso futuro. Esse momento não é o momento de final, não é o momento de acabar, não. É o momento de um novo início. É ser ou não ser. É a hora da chamada final. E nós chegamos, culminamos no fim de uma era. Acabou. Acabou. Aquele passado que nós desfrutamos lá atrás, nos anos 60, nos anos 50, nos anos 40, acabou. Dos anos 90, 2021 é diferente. Findou aquela era. Somos o que somos. Temos que ter o quê? Nós temos que ter, eu digo assim, a enervação espiritual para que prossigamos na nossa caminhada. Vou usar uma palavra assim, com louvor, que significa com força, com entusiasmo, com certeza. E nós tivemos por muito tempo desse percurso reencarnatório, nós tivemos sim que segurar nas mãos de pessoas que fossem os nossos líderes espirituais, que nos conduzissem para aqui ou para acolá, ou que fosse para o céu, que fosse para o inferno, que fosse... enfim. Só que esse tempo também acabou. Não temos mais, digamos assim, essa muleta. E eu não estou falando isso apenas para os espíritos, eu estou falando isso de uma forma geral. Porque nós não temos mais a necessidade de que alguém faça por nós.
sabemos agora que quem deverá fazer alguma coisa sou eu, sou você, somos nós. Por quê? Por todo esse tempo em que nós sempre estendemos a mão para que alguém nos guiasse, nós tivemos caminhos errantes. Muitas vezes despencamos em despenhadeiros profundos e não fosse a lei de amor do Criador, a lei da reencarnação, estaríamos enfadados a um precipício, a um abismo e a um sofrimento constante. Bom, mas veja só, tudo aquilo que nós já vivenciamos, tudo aquilo que nós já superamos ou não superamos, porque nessa encarnação existem muitas pendências de outras experiências que nós não conseguimos superar. Então, tudo isso vai trazendo para nós um cansaço. Um cansaço do quê? De repetir sempre a mesma coisa. Então, vejam, meus irmãos, como nós somos seres espirituais, nós temos a nossa mente funcionando constantemente, ela não para. Mesmo quando cessam as forças físicas, a mente prossegue. Ela vai ter um tempo só assim de repouso e aí ela começa novamente a trabalhar. E quais são os recursos que nós estamos dando para que quando cessar essas forças físicas, nós prossigamos daí trabalhando para o nosso melhor? Digamos isso dentro da dimensão espiritual. Por quê? Em tantos anos, tantos séculos, tantos milênios, nós entramos e saímos quase do mesmo tamanho. Quase que nós não percebemos nem que desencarnamos e nem que encarnamos. Por isso que eu digo, hoje, agora, está na hora de nós resolvermos essa questão. Ser ou não ser. Assumir ou não assumir. Assumir o compromisso da vida. Assumir o compromisso que nós mesmos assumimos. Não é diante da espiritualidade, não é diante do Criador, não é diante de Jesus. Somos nós. Somos nós. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu venho fazer aqui o meu trabalho voluntário porque eu tenho que fazer, me comprometi com Jesus. Não. Jesus nunca se comprometeu com o bem, porque o bem mora em nós e ele é a representação do bem. O Criador é a representação do amor maior. E nós estamos debaixo de tudo isso, então nós temos que usufruir. Ser ou não ser? Eu, como uma voluntária, ou como uma tarefeira espírita, ou como uma trabalhadora, eu vou lá na casa, eu não vou lá para fazer aquela parte. Eu vou porque eu tenho a bondade em mim. Eu sou a bondade. Porque eu sou filha do Criador. Então eu tenho a bondade em mim. Então eu não vou fazer nada demais. Eu vou fazer aquilo que me compete única e exclusivamente. Eu não vou entregar uma cesta básica porque eu estou fazendo uma bondade. Não, a bondade mora em mim. Então eu tenho que ser diuturnamente bondosa. Eu tenho que ser diuturnamente compreensiva. Não é uma obrigação. Isso mostra o nível da nossa evolução. Se eu abracei a causa porque me acordei, porque fui despertada, porque o Espiritismo me trouxe, o Evangelho de Jesus me mostra, eu sou feliz. Então eu vou e faço. Eu quero fazer o meu melhor. Porque eu sei que hoje o meu melhor não é o meu melhor. Ele será. Porque nós estamos em aperfeiçoamento constante. E aqui no Evangelho consta ainda, que o homem de bem, ele confia porque ele tem fé. E ele confia na vontade do Criador, na sua justiça e em sua sabedoria. E sabe que tudo está dentro daquilo que ele realizou ou idealizou. E nós devemos, então, entender e fazer a nossa parte com o nosso Jesus, como nosso pastor,
como toda essa pleiade espiritual que nos assiste, que nos impulsiona e nos impulsiona, e olhar para esse mundo que muitas vezes nós achamos, que mundo é esse? Essa é a nossa casa, essa é a nossa escola, e nós estamos aqui para esse aprendizado. E desse momento, então, nós estaremos realmente fazendo aquilo que nos compete dentro da missão de Jesus, que é nos conduzir pelos caminhos da retidão, da justiça. Quando eu falo em retidão, eu estou falando em amor. Quando eu falo em retidão, eu estou falando do modo reto de se conduzir e de ser. Então, justiça é isso. E lembrando sempre, nós estamos na hora da chamada final. Que tal? Vamos ser ou não ser? Eis a questão. E é essa questão que nós vamos pensar, é essa questão que nós vamos desenvolver no nosso íntimo durante o decorrer dessa semana. Tá bom? Agora nós vamos fazer as nossas preces, os papéis estão todos aqui. Nós vamos fazer a nossa oração, a nossa vibração, pedindo para que a espiritualidade nesse momento nos cerque com todo o amor, as águas colocadas, e nós vamos então fazer as nossas vibrações. E nesse momento nós vamos nos conectar todos juntos num só coração, agradecendo ao Criador, agradecendo a Jesus, agradecendo a todos os espíritos que nos assistem pelo dom da vida e por aqui estarmos, por esse planeta querido que nos acolhe, e por ele vibramos muita luz. Que haja amor, que haja compreensão, que venha um entendimento a todos nós que nós somos todos uma família. Nós somos todos humanos, filhos do Criador. E nesse momento conectados, nós vamos vibrando muita luz, imaginando ou visualizando a Terra como se fosse aquele momento especial dela, onde ela vai receber toda a luz em toda a sua superfície, e que essa luz possa ser absorvida até as profundezas do nosso planeta. E assim, Jesus, que todos aqueles que habitam em todos os continentes possam sentir todo o amor que vem do Pai Maior, que vem do teu coração e que envolve cada um em suas necessidades. Envolve o nosso Brasil, os nossos dirigentes, a população brasileira num todo, e que o teu Evangelho, Jesus, floresça cada vez mais nesse Brasil querido. E nós pedimos, Jesus, que a tua luz possa envolver todos aqueles que estão afastados, que não te querem, Jesus, que te rejeitam e por isso sofrem, e atraem para si e para todos aqueles que estão à sua volta, que não são quentes nem são frios, mas que estão em cima do muro. E que eles possam, Jesus, receber toda a luz, todo o amor, e assim retornar, Jesus, ao ponto de se sentirem filhos de um Pai bondoso, de um Pai de puro amor. E assim, Jesus, nós vamos vibrando por todos esses que estão aqui nesses papéis, aqueles que estão num processo obsessivo, que sejam envolvidos, que sejam amparados, que as equipes espirituais possam estar ali em cada um e colocar, Jesus, o teu amor na direção daqueles que ainda te desconhecem. Jesus, que a tua luz possa envolver todos os nomes daqueles que estão doentes, que estão internados, ou aqueles que não suportaram, Jesus, que tiveram que partir para a dimensão espiritual, que sejam encaminhados, que sejam fortalecidos. E pedimos também, Jesus, por aqueles que estão inconformados, por aqueles que não estão obsidiados, mas estão se sentindo intranquilos, aqueles que estão desequilibrados, que eles possam receber a tua luz, e nessa luz vir a confiança novamente, vir, Jesus, a certeza do teu amor e do amor do nosso Pai Celestial. E vibramos também por todas as crianças, por todos aqueles, Jesus, pequeninos que estão sentindo a atmosfera e começam a se rebelar num comportamento irritadiço,
que traz sofrimento aos pais, que traz sofrimento a todos aqueles que os cercam. Que meu e-mail possa envolver todos esses nomes, todas as crianças. E assim, Jesus, sentindo a tua paz, sentindo, Jesus, que essa paz nos traz tranquilidade e serenidade, pedimos que o plano espiritual possa fluidificar essas águas e que, ao sorvermos, possamos também, Jesus, receber tudo aquilo que necessitamos em nosso ser, em nosso emocional, em nosso espiritual. E rogamos, Mestre, que permaneça conosco agora e para todo sempre, porque nós queremos. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, eu, evidentemente, tenho que gravar esse vídeo algumas horas antes, ou um dia antes, muitas vezes, né, quase em cima da hora, mas eu quero que vocês saibam que no momento em que eu acompanho tudo, eu vou ouvindo as músicas, depois que toca o hino do Aprendiz do Evangelho, que é o Pai Celeste, a partir daquele momento eu estou junto com vocês na câmara de passe, sentindo a presença de todos aqueles que nos amam. Então, em momento nenhum, e nem um dia, eu não fiz isso. E eu espero que vocês também consigam fazer isso, porque nesse momento é que nós conseguimos vibrar, e o que mais nós precisamos é dessa vibração de amor para iluminar o nosso planeta, para iluminar e nos fortalecer também a nós mesmos, porque eu reconheço, meus irmãos, nós, para aprender, nós estamos levando e sentindo na pele. Mas isso eu quero que vocês entendam, que nós estamos juntos, nós não estamos sozinhos. Nós estamos um apoiando o outro. E isso é família. E isso é fraternidade. Eu desejo a todos vocês muita luz, muita paz e todo amor nesse ano de 2021. Que a paz do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade maior nos mantenha sempre firmes, sempre confiantes. Beijo no coração de todos vocês. Até mais.